Podcast do Transporte. Muito bem, nesse último dia de Latibus, o podcast do transporte recebe Eleonora Pazos, que é a Head da América Latina da UITP, que teve uma atividade bastante intensa aqui na Latibus, trouxe gente de vários países e fez um momento de aprendizado sobre a eletrificação e outras questões. Eleonora, resume para a gente o resultado dessa atividade da UITP. Como você comentou, intensa. Foram muitas horas, e ainda estão sendo muitas horas agora ainda no último dia. Acho que trazer a eletrificação para uma realidade brasileira, mas com experiências latino-americanas. Eu acho que esse foi o principal mote e o objetivo nosso nessa atividade. Acho que muitas outras edições dos eventos foi se falando de eletrificação, muitos exemplos da Europa, muitos exemplos da Ásia, mas esse olhar para a América Latina, com o que a América Latina tem feito, foi algo que a UITP conseguiu trazer para esses dias, primeiro com uma parceria com o Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento no Salão de Mobilidade Elétrica, que está na sua 5ª edição e que nunca tinha chegado no Brasil, foi realizado em várias cidades, ano que vem vai para a Colômbia, em 27 vai estar em Bogotá, mas foi por primeira vez aqui no Brasil. Acho que foi uma oportunidade de ver que a América Latina tem avançado muito, e que tem avançado muito no transporte elétrico, eletrificado, com políticas públicas. Então, acho que a principal mensagem que foi deixada ontem é que os operadores, por mais que tenham uma boa vontade, que queiram, que desejem a modernidade, a eficiência e todos os benefícios que traz o elétrico, sem o respaldo de uma política pública bem estruturada, que não passe só pelo financiamento, mas que passe por uma estratégia de país, por uma estratégia de planejamento. Não há milagre, não há milagre. Então, acho que passa muito por aí, a mensagem que a gente trouxe foi essa. Em combinação com o Salão de Mobilidade, a gente está trazendo um treinamento que está em base de um projeto europeu de ônibus BRT elétrico, um sistema de BRT elétrico, o eBRT, que é um projeto financiado pela União Europeia, na qual o ITP tem a liderança. Eu poderia estar aqui horas falando, aí você vai me dando o tom até quando eu posso falar ou não. Com certeza. Mas é um projeto que começou, que termina no ano de 26, ele começou no ano de 20, então, 3 anos, 4 anos de projeto, que tem o objetivo de estabelecer parâmetros de um BRT para 2030. Então, seriam os parâmetros de um BRT elétrico europeu e todos os componentes que vão desde o veículo, a infraestrutura, mas também a governança desses sistemas. Esse projeto passou por 8 cidades, ele tem sido feitas algumas demonstrações que a gente chama, que são os testes reais, in loco, do que é o ideal, considerando tanto tecnologia como veículo. Tecnologia, eu falo toda a questão de recarga, o planejamento, a operação. E dentro dessa estrutura de cidades europeias foi convidada uma cidade fora da Europa, fora da região, mas que tivesse experiências em ônibus, em BRTs. E no caso tivemos a Colômbia, Bogotá, participa diretamente desse projeto para as demonstrações. Eu acho que os componentes obviamente que aqui a gente está no bate-papo rápido, mas os componentes desse projeto será o que retroalimentará as estratégias que devemos ter na implementação de ônibus elétrico e muito mais um BRT. E aí passa tanto por infraestruturas de recarga, as questões de infraestrutura, de controle, de gerenciamento de recarga, todas as questões também do veículo em si, independente de qualquer que ele seja, mas o que tem que ter dentro dele. E, obviamente, tocando o operador e tocando a autoridade na questão da gestão de um sistema. Leonora, a gente tem acompanhado a velocidade da eletrificação
ela é muito intensa. Tem mudança de tecnologia, tem mudança de legislação, enfim, as mudanças são muito rápidas. A UITP tem se mostrado ágil nesse sentido. Todo movimento, todo meio ambiente tem que ir junto com as novidades, né? Então, assim, como é que vocês olham essas atualizações, que às vezes são disruptivas, às vezes são sequência? Como é que vocês olham isso para aplicar no conceito de toda a América Latina, e aí pensamos também no Brasil? Perfeito. Assim, a UITP tem uma experiência muito longa na questão de eletrificação. Ela vem acompanhando a eletrificação. Eu sempre brinco, primeira cidade lá, a primeira questão, digamos, de desafio foram os Jogos Olímpicos em Beijing, que eles optaram por dizer que 100% da frota deles seria isso em 2000 e, não me engano, próximo de 2010, né? Ou seja, praticamente 15, 16 anos atrás. E a UITP, pela abrangência regional e mundial que a UITP tem, obviamente que ela acompanhava muito todos os desenvolvimentos da Ásia. E sempre aquela sensação de que o ônibus elétrico pertencia à Ásia e seria um elemento da Ásia. Em 2014, a UITP, observando todos esses movimentos e observando toda a penetração do veículo asiático, vou colocar asiático, mas praticamente somente chinês, né? Entrando também e tentando entrar no mercado europeu, em 2014 a UITP estabelece também, com financiamento da União Europeia, um projeto de ônibus elétrico, chamava o ônibus do futuro, para entender como seria ele. E aí também, muito baseado nesse EBRT, com demonstrações de cidades, a gente começou a fazer toda essa avaliação do que significaria ter uma frota elétrica. Então a gente está falando de histórias de praticamente 13 anos, 14 anos atrás, e a UITP começou a realmente desenvolver esse know-how. E aí eu acho que, como você comentou dessa questão da disrupção total, existem operadores que são disruptivos na América Latina. Acho que a América Latina tem esse viés e tem esse DNA de às vezes parecer uma loucura, ou pessoas muito visionárias, eu diria, que rompem com tudo que você pode imaginar a troco de nada. E uma dessas pessoas eu posso dizer que é o Héctor Moya, de Santiago, que eu lembro que em 2017 eu estava visitando, sempre conto essa história, então se alguém já ouviu, repito aqui para os que não ouviram. Em 2017 eu estava lá visitando a operação de Santiago do Chile, inclusive com um grupo de operadores canadenses, porque é realmente uma operação diferenciada, sempre foi. E ele me chama num cantinho, lá numa garagem convencional, uma garagem, eu diria, 100% diesel, com DNA diesel, suja de óleo, né? Ele me chama e tinha um ônibus assim no cantinho, ele falou assim, estou testando um elétrico. E eu, como assim? Está testando um elétrico? Um elétrico chinês. Eu falei, meu Deus, né? Nem vou dizer o que eu pensei, porque eu acho que todo mundo pensaria mais ou menos a mesma coisa. E aí eu falo, mas isso funciona? Que é a frase que eu mais escuto, inclusive até o dia de hoje. Isso funciona, né? Isso funciona? Ele falou, isso é o futuro. Então, essa imagem dessa disrupção de um operador que vive num contexto muito desafiante, né? Porque os operadores na América Latina, não só no Brasil, vivem num contexto absolutamente de desafio econômico, desafio operacional. Obviamente que tivemos a pandemia e com perda de passageiro, que foi um desafio adicional, mas que teve a visão de dizer, eu preciso fazer alguma coisa diferente nesse momento. E aí toda a questão ambiental colada a isso. Então, eu falo que a América Latina tem esse DNA da disrupção e seguramente a gente vai estar vendo isso. Você passou pela questão econômica e era a próxima pergunta para encaixar. Os bancos estão participando e a gente ouve aqui, digamos, no chão da feira, né? A gente sabe que tem dinheiro, mas é difícil de pegar por conta de condições, por conta de exigências, ou seja, isso ainda não está azeitado, né? O que a UITP tem, já que conta com o apoio dos bancos financiadores, né? E isso em escala mundial, isso provavelmente já foi resolvido em outros lugares, como é que a UITP participa do desenrolar do financiamento? Bom, Roma, o desenrolar do financiamento passa por política pública, diretamente. Então, eu vou trazer aqui os exemplos só
Dos países que estão mais à frente, acho que a gente pode trazer o Chile, né, como eu comentei, que foi um dos pioneiros, é o pioneiro, a Colômbia e o Uruguai. São três modelos diferentes, modelos, eu diria, modelos de negócio diferente, estruturas operacionais diferentes, mas estamos falando de uma frota de 1.500 ônibus, a gente fala uma cidade pequena, a cidade de Montevidéu é pequena, é fácil de resolver, mas são 1.500 ônibus. Estamos falando de uma cidade do Chile com 8 milhões de Santiago, com 8 milhões, eu nem vou falar das regiões, que também estão passando por eletrificação, de 8 milhões, estamos falando de uma cidade de Bogotá, com desafios, inclusive, topográficos, né? Que todo mundo fala, a topografia de Bogotá nada funciona, né? Então, está funcionando, tem 2.500 ônibus, é a terceira maior frota da América Latina de ônibus elétrico, mas qual que é o componente comum deles três? Então, você vai falar, eles têm desafios econômicos, fortes desafios econômicos. Eles têm subsídios? Alguns, né? Alguns têm subsídios e subsídios cruzados. Por exemplo, o caso de Montevidéu, nem vou me alongar, porque teríamos que chamar um operador para contar a história, que é incrível, mas eles têm toda uma questão de subsídios cruzados e que funciona muito bem num país com uma questão econômica não igual à nossa, ou às vezes nem sempre tão fácil. Mas qual é o componente dos três? Primeiro, uma política pública que optou e disse, nós queremos, por uma questão ambiental, né, fazer uma transformação das cidades. Uma questão ambiental não é só verde, emissões, mas é uma questão de melhoria de saúde pública, uma questão, né, de melhoria da cidade, de infraestrutura, qualidade de vida. Então, essas três colocaram em pauta, independente do que vier, vamos fazer essa transformação elétrica. E aí, quando tem um governo, né, até tem um colega aqui do setor que fala, a PPP é muito boa quando o P público funciona, né? Então, eu vou usar um pouco esse parâmetro. Quando o P público, né, funciona e que vai dar as garantias, esse financiamento vai ser viável. Porque hoje temos o dinheiro, mas não temos um cenário suficientemente claro. Tá certo. Leonora, a gente vai ter muito ainda que conversar, a gente vai passar da Latibus, feita a decantação de tudo, a gente vai voltar a conversar e vamos abranger a América Latina, porque é muito interessante, como você disse, pegar o exemplo mais próximo do que o exemplo na Europa, ou na China, que é outra realidade. Exatamente, né? A gente fez uma matéria sobre a China, sobre a viagem de uma... Meu Deus, eu vou lembrar o nome. Ela fez uma viagem à China e acompanhou o que estava acontecendo lá. E assim, vamos fazer 2.000 ônibus. Vamos fazer 2.000 ônibus. Fazemos. Né? Então, os empresários brasileiros, eles ficam assim, metade interessa que tenha liberdade para fazer como quiser e tal. A outra metade acha que seria bárbaro ter um Estado que impusesse mais. Então, realmente é um equilíbrio que a gente precisa ter. Sem dúvida. Leonora, muito obrigado. Muito vamos obrigada. recebê-lo novamente e vamos continuar a conversa. Será um prazer debater a América Latina e o Brasil por aqui. Muito obrigada. Podcast do Transporte.